Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu trago uma tabela comparativa da psicanálise com a filosofia. Bom, os autores que eu trago, né, são autores da filosofia que eu vou comparar com Freud, tá? Então, depois nós vamos ter aqui conceitos de consciência. Consciência em Freud, basicamente a chave central aí é Freud, e eu vou sempre estar assim comparando a filosofia com Freud. E também na terceira coluna eu vou trazer aí os principais contrastes, né? Digamos, quarta coluna, né? Os principais contrastes em relação a essa comparação. Então vamos ver aqui, Freud, né? Ele vai justamente trazer na sua segunda e primeira tópica. Eu digo assim, segunda e primeira tópica porque a segunda tópica é a mais, digamos, consagrada, mas nós temos a primeira tópica que não pode ser esquecida. E como é que é essa primeira tópica de Freud? Então nós temos aí a consciência, né? A pré-consciência e o inconsciente, tá? Então essa consciência, esse consciente são justamente as percepções e pensamentos atuais. Depois nós temos a pré-consciência, né, em Freud, que são os conteúdos acessíveis à consciência, e temos o inconsciente, que são os desejos reprimidos. Tá? Enquanto que você tem na consciência em Freud a base da psicanálise, tá? Que é a consciência, que é apenas a ponta do iceberg, tá? Dominada pelo inconsciente e mecanismos de defesa, repressão. E quais são os principais contrastes que nós vamos ter aí em Freud? Seria aqueles conflitos psíquicos e a dinâmica inconsciente, tá? Não a transcendência ou a metafísica, tá? Então aí o ponto aí, digamos, de conflito, né, que eu quero aqui ressaltar nesse vídeo seria justamente colocar Freud, que vai trazer a ideia desse conflito, desses conflitos, né, psíquicos, né, da psique humana, e a dinâmica inconsciente, tá, que vai justamente tá batendo na filosofia em relação àquela ideia de transcendência, tá, ou a própria ideia da metafísica. Dando continuidade aqui, nós temos quem? Platão. Olha aí, Platão. Eu quis justamente trazer Platão, né? Porque Platão, ele tem dentro do conceito da consciência essa ideia de alma racional, né? Vou subir aqui um pouquinho, tá? Vou deixar ainda nessa posição aqui, ó. Olha só. Platão, ele tem a ideia da alma racional, que vai buscar o que? As ideias eternas. Lembra aquelas ideias eternas que o professor explica de filosofia, né, que fala justamente do bem, né, do mal, da verdade, enfim, tá? Então isso, tá? Platão, ele vai trazer dentro da filosofia, né, como uma possibilidade de começar a trabalhar a ideia da consciência, né? Platão, ele vai trazer a consciência como uma forma, né, como um conceito pleno, né? A consciência plena, né? A consciência na sua plenitude, ela é a contemplação das formas após libertar-se do corpo, tá? Então, para eu chegar a uma ideia de consciência por mim mesmo, né, eu preciso estar tentando me desgarrar, me desvencilhar dessa materialidade, dessa corporificação, né, disso que me apreende, disso que me prende a essa realidade, né, de coisas, para eu poder chegar. Se fosse, ou se de repente se consegue chegar a um paciente, né, fazendo com que esse paciente se desprenda, né, dessa ideia de corpo, né, que justamente dificulta esse estudo, né, da sua própria consciência, ou de se chegar à sua própria consciência. Bom, isso de qualquer forma, isso pode até
de certo modo, acontecer dentro de uma clínica, né? Quando se fala em um tratamento, em uma psicoterapia, naquilo que a própria psicanálise ou a própria psicologia quer ter, né, para poder estudar o comportamento do paciente. Então, Platão, ele vai justamente entrar em conflito com Freud. O que Freud ele vai dizer em relação à consciência, nesse caso aí? Que a consciência está ligada à realidade material. Tá? Essa consciência está ligada à realidade material, tá? E à mediação de impulsos. Tá? Então, quando o indivíduo ele está consciente, ele está na realidade, tá? Material, ele age através de um impulso que não está, obviamente, para Freud, relacionado, né, esse impulso digamos, dessa consciência não está relacionada à alma transcendente platônica. Tá? Pois, digamos assim, Platão ele vai justamente partir de um pressuposto de corpo. Né? O corpo apreende a alma do indivíduo. Né? Quando o indivíduo se liberta do corpo, pronto. Aí ele atinge, né, essa verdade, né, digamos, como alma racional. Né? Talvez o bem, nessa questão, talvez, vamos chamar assim, essa moralidade platônica, né, de bem, né? Mas esse bem que é muito superior à moralidade, digamos até ser uma verdade em Freud, está completamente oposta. Mas vamos ver como é que isso acontece em relação aos principais contrastes nessa quarta coluna aqui. Então, Platão ele vai tratar exatamente da metafísica como uma dualidade, né? Então, tem o aspecto da consciência metafísica que está, né, nessa questão do corpo versus a alma. Essa é a dualidade platônica, né? Enquanto que para Freud nós temos a ideia materialista, tá? E também a ideia psicológica, tá? Dessa consciência. E isso vai justamente tocar naquele ponto, né, do aparelho psíquico humano. Né? Então, essa ideia materialista e psicológica, ela em Freud, ele vê como um aparelho psíquico. Tá? Dando continuidade, Spinoza. Como é que Spinoza ele vai ensinar o conceito de consciência? Né? Para Spinoza, a consciência é um atributo mental. Né? É um atributo da mente que compreende a si mesmo e a natureza como expressão de Deus. Tá? Então, Deus, nesse sentido aí, a gente encara como substância. Tá? Para Spinoza, isso na ética de Spinoza. Tá? E também uma outra questão importante em relação à consciência é que para Spinoza a consciência ela é vista como ideias adequadas. Tá? Então, você apenas vai pensar aquilo que lhe convier, né? Aquilo que for para você adequado. Tá? Existe essa adequação dentro do pensamento espinosista. Mas para Freud, por outro lado, ele vai rejeitar a unidade, né? Panteísta. A consciência ela é fragmentada e está em conflito com o id. Tá? Existe esse conflito. Existe sempre essa questão de tensão entre a consciência e o id. Tá? É como se fosse a questão do eu, né? Do eu e do id, né? Ou até mesmo em relação ao superego, né? Porque é justamente o superego que vai controlar esse id, né? E o eu justamente vai ser o mediador, né? Para Freud. Mas como é que
Spinoza e Freud, eles vão assim bater de frente. Eles vão bater de frente porque Spinoza vai partir do pressuposto do monismo racional, enquanto que Freud vai justamente atacar em relação à divisão estrutural, tá? Que nós temos aí na segunda tópica, né? Do id, do ego e do superego. Prosseguindo Leibniz, nós temos aí o conceito de consciência como uma apercepção, né? Uma apercepção que é a autoconsciência, né? Essa autoconsciência que está como um conceito de mônadas superiores, tá? Leibniz também vai partir do pressuposto da consciência que vai emergir de pequenas percepções inconscientes. E Freud, ele vai tratar da consciência que vai concordar com a existência do inconsciente, mas ele vê como um campo de pulsões reprimidas, não como gradações hierárquicas, como a filosofia aí tenta estabelecer para o conceito de consciência. E Leibniz e Freud, né? Leibniz vai justamente conflitar porque Leibniz ele vai buscar a hierarquização metafísica que é chamada de mônadas, né? Temos as mônadas no pensamento de Leibniz. E isso justamente é aquilo que Freud não vai concordar, porque ele vai tratar do inconsciente como fonte de conflito. Para Freud existe sempre um conflito, tá? E é essa a nossa lição freudiana para manter o conceito de consciência dentro da psicanálise. Prosseguindo, eu trouxe também o Nietzsche, né? O Nietzsche como um filósofo importante, como um autor importante. Ele vai justamente tratar a consciência como uma ilusão socialmente construída para a adaptação e controle. Mas na sua obra Vontade de Poder, no seu conceito de vontade de poder, o que Nietzsche vai trazer? Nietzsche vai trazer a ideia de que a verdadeira essência humana, né, ela está nos instintos. Tá? Então, os instintos do homem na vontade de poder, eles vão representar a sua mais essencial ideia de consciência. Então, a consciência nietzschiana, ela é instintiva, vamos chamar assim. E Freud, ele também vai valorizar esse inconsciente. Interessante isso, né? Tem um filme em que Nietzsche, ele aparece, né? E aí você tem o contato, né? O nome do filme é Quando Nietzsche Chorou, né? Você tem esse contato da psicanálise com Nietzsche, né? E é interessante que Freud ele vai justamente vai valorizar o inconsciente, né? Mas vê a consciência como uma mediadora. Olha aí o ego, a importância do ego dentro da segunda tópica, dentro do pensamento freudiano. Tá? Esse ego que ele justamente está no centro, está na relação entre o id e o superego. Então, esse ego mediador, isso não somente aparece dentro da figura do ego como essa consciência que é mediadora, mas a consciência, tá, em Freud, ela pode ser vista como máscara, mas ela é muito mais do que uma máscara, a consciência, né? A consciência, ela pode ultrapassar esses limites, tá, impostos pela ideia, pelo conceito de mediação. Tá? Mas na quarta coluna nós temos Nietzsche e Freud, né? O que Nietzsche vai conflitar com Freud aí? Isso aparece também no filme, né? Quando Nietzsche Chorou, né? Você vê o Nietzsche discutindo essa relação, né? Que ele busca romper com a normalidade ao transcender, né? Essa questão do super-homem, essa questão de se ultrapassar a própria humanidade, né? Isso é uma crítica radical à consciência. Nietzsche, ao estabelecer um Übermensch,
ele vai buscar até pensar a consciência. Ele vai tentar botar de lado a credibilidade do que estava já surgindo, que era a psicanálise. Nem começou a surgir, praticamente ali em 1900, início de 1900, né? Entre 1890, entre 1900 ali, o diálogo era nessa época, né? Então, Freud ele vai justamente dizer que a consciência é uma parte funcional do eu, do ego, né? Do eu ou do ego. Essa parte funcional, né? E aí Nietzsche ele vai justamente fazer a crítica, vai justamente martelar em cima disso e tentar quebrar todos os paradigmas, tá, humanos, propriamente dito. Mas e Heidegger, né? Para finalizar esse vídeo de hoje, como é que Heidegger ele vai pensar a consciência? A consciência é o ser no mundo, o Dasein. A consciência ela é autêntica e ela vai surgir da angústia, né? Esse Angst, mas o Heidegger ele vai tratar o Dasein, né? Esse ser no mundo, como a consciência, né? É muito interessante esse pensamento de ser e tempo de Heidegger, mas através desse Dasein, né, desse ser aí, né, a tradução seria essa, nós temos aí o conceito da angústia. O Heidegger ele se aproxima também muito da psicanálise, que ele tem esse conflito, tem essa tensão no pensamento heideggeriano de sempre estar tratando a consciência como angústia, tá? Como algo que está angustiante ali, mas que apresenta uma finitude. Eu não vou dizer que a consciência ela é a angústia, mas a consciência ela surge da angústia, né? Se está surgindo, uma hora será também. Nós podemos até dizer, né? Consciência e angústia em Heidegger. E não é, né? Mas esse indivíduo, né? Esse ser, né? Vamos chamar de ser, esse ser aí, ele não é um sujeito pensante, tá? Em Heidegger. Eu coloquei aí nessa tabela, nessa coluna aí da tabela. E nessa terceira coluna, é a coluna de Freud. O que Freud vai dizer? Vai chamar de consciência nesse ponto aí que eu quero focar, né? O foco aí. Ele vai dizer, dentro dessa significação, né, do pensamento freudiano na psicanálise, ele vai justamente entender a consciência como um mecanismo psíquico interno, né? Na verdade, pensamentos, né, que são os mecanismos psíquicos internos, né? Exemplo, repressão, isso vai aparecer no Mal-Estar da Civilização Freud, né? E que vai haver um conflito com Heidegger aí, tá? Enquanto que o Heidegger ele vai priorizar, né, a existência concreta no mundo. Será que existir concretamente, existir realmente no mundo, traz para mim a ideia de um ser que está presente e que é a própria manifestação autêntica da angústia, né, consciente? Essa consciência ela é autêntica na medida que o ser existente se faz concreto no mundo. Essa é a reflexão heideggeriana para justamente atacar Freud, né? E Freud ele se defende de uma forma muito interessante. Vamos ver ali na última coluna. Heidegger ele vai estabelecer dentro da fenomenologia existencial o conceito de consciência, enquanto que Freud vai justamente trabalhar com modelos estruturais da mente, né? Isso vai também aparecer em Jung, não querendo fugir com a questão dos arquétipos.
né, junguianos, mas Freud ele vai justamente atacar não só na primeira, mas na segunda tópica, né, esses modelos que vão representar conscientemente, né, o ser humano. Né? O ser humano, para ser tratado, ele precisa buscar a sua consciência para ele chegar a uma cura. Existe uma cura, na verdade não é uma cura, né? O Heidegger não está dizendo que existe cura. Olha só como que a filosofia e a psicanálise, não estou sendo aqui lacaniano, tentando provocar, né? Como lacaniano, mas até tentar entender como que a filosofia se aproxima da psicanálise e pode contribuir sim para o estudo, um avanço do entendimento do que é a consciência, né, da consciência humana, porque, por exemplo, os tratamentos freudianos, eles vão buscar exatamente trazer à tona a questão da consciência, né? Todos eles, todas as técnicas, né, para se chegar a esse consciente ou a esse inconsciente, parte do pressuposto que há uma cura, né? Ao mesmo tempo que a psicanálise fala assim, não existe cura. Não existe cura, você acompanha aquele problema e você vai saber lidar com ele. Quando ele sobrevive, você já tem meios, mecanismos para compreendê-lo e fazer com que a dor dos sintomas não venham, talvez, surgir ou serem tão fortes, tão, digamos, terríveis, né, para essa angústia, né, que Heidegger está aí justamente tratando, né, desse ser no mundo. Bom, aqui eu chego ao final desse vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, comente e deixe o seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, fui!